Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando mais um vídeo aqui nesse canal. E eu estou novamente num cenário diferente, porque dessa vez eu não estou em casa lá em Belo Horizonte. Estou na casa dos meus pais aqui no Rio de Janeiro. Vim passar alguns diazinhos aqui, né? E é óbvio que eu não ia deixar de gravar um vídeo aqui pro canal. Então, vamos pro vídeo. O que eu queria conversar no dia de hoje com vocês era um pouquinho sobre ansiedade, né? Relacionado aos estudos e como eu faço para controlar e lidar com essa ansiedade que pode surgir de algumas situações que nós nos deparamos, seja ela na faculdade, que é a minha situação no momento, ou não, pode ser mesmo para entrar na faculdade. E então a primeira coisa que eu queria destacar, ela se relaciona com isso que eu acabei de falar, que é o seguinte: são táticas para lidar com a ansiedade e não para acabar com a ansiedade, porque em certas situações a ansiedade desempenha papéis protetores até, que é basicamente assim, né? Nós fazemos planos para o futuro e queremos que eles se realizem dessa forma, e temos medo que eles não se realizem dessa forma. E nessa situação a gente pode acabar desenvolvendo ansiedade. E até certo nível isso é uma coisa boa, porque nos faz preocupar e nos faz achar jeitos para que aconteçam as coisas no futuro de acordo com nossos planos. Só que tem um ponto no qual isso deixa de ser positivo e começa a ser pejorativo. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Coisas que eu faço para não deixar que a ansiedade se descontrole na questão dos estudos. E outra coisa muito importante de destacar também é que, obviamente, que eu estou falando da minha situação dos estudos e como eu penso sobre isso, e como eu tento viver a minha vida. Só que, se você tiver com um problema sério mesmo, você não estiver conseguindo lidar com a ansiedade, isso pode ser realmente uma coisa que prejudica a sua vida. Então não deixe de procurar ajuda médica, porque uma coisa é eu estar aqui no YouTube falando com você à distância por uma câmera. Outra coisa é você estar com um profissional qualificado que vai te ajudar no ambiente pessoalmente, que vai te ajudar, vai compreender essa situação melhor e te ajudar num tratamento adequado para isso. Até porque a sua saúde mental, a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. Um não funciona sem o outro. Então a primeira coisa que eu tento manter em mente é ter uma visão clara do que está causando ansiedade em mim para que eu possa lidar com isso. E é o seguinte, como eu estou falando aqui de estudos, pode ter N situações que podem ser geradoras de ansiedade para nós. Você pode ter uma prova para fazer, que você fica ansioso antes da prova. Você pode ter que apresentar um trabalho, você está se preparando para essa apresentação e ela te gera ansiedade. Você pode ter que terminar de escrever um artigo. Diversas coisas no ambiente acadêmico podem te fazer ficar ansioso e acabando diminuindo o seu rendimento, Então essa é a primeira coisa que eu faço. Eu tento entender logicamente, o que vai ser cobrado de mim, como vai ser cobrado de mim. Se é uma prova, eu tento entender como a prova se dá, qual é o estilo de questões. Se é uma apresentação, eu tento me precaver para que tipo de perguntas podem fazer para mim. E se é um artigo, eu basicamente tento entender o que está faltando para completar o artigo até a data determinada. E essa é a primeira etapa. Por quê? Porque a quantidade de informação ao qual nós somos expostos em um determinado assunto é virtualmente infinita. Então se você fica perdidão, sem sequer saber o que vai ser cobrado de você, você não vai conseguir muito bem estabelecer um plano de estudo e isso acaba diminuindo seu rendimento e isso vai te deixar menos preparado para a ocasião da qual você vai ser cobrado. E se eu seguisse por esse caminho, eu ia estar muito menos preparado para uma determinada situação e isso acabaria me deixando mais ansioso sobre ela. Então, a primeira coisa é conhecer o que você vai estar enfrentando, seja ela qualquer uma daquelas situações que eu falei, e entender como vai ser cobrado de você e quais são as dificuldades que você já adianta, que você já prevê que você vai ter naquilo ali. Porque você sabe onde você vai ter que investir mais tempo e você sabe como você vai poder praticar, para chegar naquela situação e não ser pego de surpresa. E o segundo ponto, decorre disso. Depois que eu já estudei, depois que eu vi o que vai ser cobrado de mim, depois que eu vi qual vai ser a minha dificuldade, já tentei prever qual vai ser a minha dificuldade, o que eu faço é criar um plano de estudos e criar um plano de estudos, uma rotina de estudos que seja realista. Eu não quero, ser utópico falando que eu vou fazer uma quantidade absurda de coisas em um tempo pequeno, porque eu vou chegar lá na hora, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir, bater a meta que eu mesmo estipulei para mim, e eu vou me sentir o quê? Frustrado, e disso gera o quê? Ansiedade. É muito importante você criar uma rotina de estudos, porque se você estuda todo dia, de uma determinada forma, vai ficando mais fácil com o tempo de você fazer aquilo, estudar daquela forma. E o seu rendimento só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e você acaba ficando cada vez mais preparado para a situação que vai acontecer. Mas para isso é muito importante que seja uma rotina realista, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, por exemplo, da prova de residência ou do Enem.
é uma quantidade absurda de coisas, uma quantidade absurda de questões. Se você consegue dissolver aquele conteúdo num espaço de tempo maior, você vai poder, né, estudar uma quantidade de coisas mais razoável por dia e você vai ter mais tempo de preparação. Então vai ser uma rotina, que você vai estar fazendo isso todo dia, e vai ser uma rotina realista, porque você não vai ter que estudar 30 mil tópicos por dia, e você vai conseguir manter essa rotina por conta disso. E aí você vai ficando cada vez mais preparado, e com isso, né, é muito mais fácil você chegar perto do dia da prova, do dia da apresentação, seja o que for, sem ter aquela sensação de que falta, sei lá, 2 dias e falta uma quantidade infinita de coisas para estudar. Porque isso certamente me deixa muito ansioso se uma coisa desse gênero acontecer, então eu tento evitar isso a qualquer custo, tendo a minha rotina de estudos. E outra coisa que eu tento fazer também, né, é que sempre que for possível para uma determinada situação, eu tento avaliar meu conhecimento até aquele ponto no qual eu estou estudando, tento avaliar meu desempenho até ali. Se for uma prova de concurso, residência, Enem, tudo faz, eu vou sempre fazer simulados, né, e vou ver se meu rendimento, se meu desempenho já está adequado para o que eu quero, para minha meta. Porque se eu tenho vários simulados que estão dizendo que o meu rendimento está acima da minha meta, você acha que eu fico mais confortável ou você acha que eu fico menos confortável para chegar lá no dia da prova e ver meu desempenho? É óbvio que eu fico muito mais confortável, porque até chegar lá no dia eu já tive muitas oportunidades de checar meu desempenho e os meus desempenhos indicam que eu teria um bom desempenho na prova. Então isso é uma coisa que me traz confiança, e confiança é essencial para você ir bem numa situação qualquer na sua vida, e ela diminui a ansiedade. Se eu estou confiante para uma prova, se eu estou confiante para uma apresentação, é menor a chance de eu ficar ansioso no dia. E outra coisa, que é a última coisa que eu quero falar, mas que eu acho que é basicamente a mais importante do que eu falei aqui, né, dessas 4 coisinhas, que é o seguinte, né, que nós não devemos nos comparar. Eu procuro nunca me comparar a outra pessoa, a outro aluno, a um amigo, a um colega que teve um desempenho X, teve um desempenho Y. E isso é muito importante quando você está tentando comparar uma pessoa que já está em outra situação de vida em relação à sua. Você não pode comparar o seu início com o resultado final de uma pessoa. É muito fácil você chegar aqui, por exemplo, no YouTube mesmo e ver, tal pessoa teve um desempenho absurdo numa prova e eu tô tendo um desempenho aqui muito pior, nossa, nunca vou conseguir. Isso aí é extremamente ruim para você, é extremamente ruim para um ponto que eu estava falando anteriormente, né, que é só confiança. E se você não tem confiança no seu desempenho, como é que você acha que vai ficar essa situação da ansiedade? Eu acho que muito maior, né? Vai ficar muito descontrolada. Por quê? Porque você está vendo o desempenho final de uma pessoa, você está vendo o resultado da pessoa. Depois que a pessoa estudou, fez o que ela fez lá para chegar naquele resultado, e você ainda está no processo de conseguir aquilo. Você ainda está no processo de estudar. Se eu vejo um amigo meu de um período superior, por exemplo, que ele teve um desempenho muito maior naquela prova, teve uma nota X na prova, nossa, eu fico pensando, para mim que está estudando a matéria agora, aquilo ali pode ser muito difícil, eu posso achar que eu não vou ter aquele desempenho. Mas você pode ter certeza que essas outras pessoas provavelmente também tiveram que passar pelo aquilo que você está passando. Teve um ponto na vida delas que o desempenho dela não era aquilo que é no final. Então, não compare seu meio ou seu início ao final das pessoas. Tente não comparar nessas situações assim de desempenho nos estudos com algum amigo ou com alguma pessoa no YouTube ou em qualquer canto que você viu. Porque isso vai acabar sendo negativo para você. Obviamente, se a pessoa está dando dicas, se a pessoa está te dando conselho e você julga ser um bom conselho, ser uma boa tática de estudos, beleza, pode seguir. Mas não fique comparando notas, porque isso não vai trazer muito benefício. Pelo menos no meu ponto de vista, só traz preocupações de não conseguir aquele mesmo desempenho. Então era isso só que eu queria conversar no vídeo hoje mesmo, só alguns tópicozinhos, porque eu já tive muito problema com ansiedade em relação aos estudos, e de um tempo pra cá, né, considerando que eu já estou na faculdade desde 2015, eu melhorei bastante essa situação em questão de ansiedade com provas, ansiedade com apresentação de trabalho e tudo mais. E eu aplico isso diariamente no meu dia a dia, porque isso é uma luta diária, né? Como eu falei, não é uma coisa que se vence de uma vez e pronto, acabou. Não, se você descuidar e você deixar para estudar no último dia de prova, eu pelo menos vou ficar maluco falando, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E isso certamente vai me deixar como no dia posterior, né? Na hora que eu tiver que apresentar qualquer coisa. Muito pior. Então, eu sempre uso essas táticas comigo e comigo dá certo. Eu espero que ajude vocês de alguma maneira no estudo de vocês. Se você tem alguma outra tática para lidar com a ansiedade, deixa aqui nos comentários para mim que eu quero ver, quero conversar com vocês. E vocês podem também mandar qualquer questão pro meu Instagram, porque eu respondo lá também, quando for possível ver mensagens. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui, por favor, seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que todo mundo lida com ansiedade em relação aos estudos. E se inscreva aqui no canal
para você não perder nenhum conteúdo que eu lançar aqui, porque o YouTube pode não recomendar se você não for inscrito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a vocês que viram até aqui o vídeo e tchau, tchau.